nós hoje aqui estamos no primeiro dia do ciclo de diálogos que nós vamos fazer dentro do projeto de extensão Mulheres e Cidades, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculado ao Departamento de Sociologia, né? E a nossa convidada de hoje é a Paula Mota, né, que é arquiteta e urbanista e cofundadora do coletivo Turba. É um coletivo de arquitetas que estimula a igualdade de gênero na construção de cidades inclusivas, né? A gente esteve participando aí de diálogos em praças com o coletivo, foi super interessante, né? E ela também é a primeira vice-presidenta do Instituto dos Arquitetos do Brasil do Rio Grande do Sul, nessa gestão de 2020 até 2022, né? E ela é integrante da Comissão Temporária de Equidade de Gênero do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Então, Paula, é um prazer estar aqui conosco, né, nesse no primeiro dia do ciclo, dizer que é muito bom fazer essas iniciativas conjuntas, né, que a gente já não é a primeira, mas contar com a tua participação aqui, tá? E a gente gostaria de saber como tu vês, né, a relação entre mulheres e cidades. Como é que poderia ver essa relação, tu ou através do coletivo, como é que vocês veem essa relação? Sim. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, então, Vanessa. Realmente fico muito feliz, falo em nome da Turba também, né, por esse convite, por mais que eu esteja representando as outras esferas, né, que eu atuo, mas enquanto coletivo da Turba a gente fica muito satisfeita, a gente gosta muito desse diálogo com sociologia, né, muito importante essa transdisciplinariedade que existe, então agradeço o convite. E bom, essa pergunta acho que diz bastante coisa, né? Acho que tem uma relação histórica que é importante a gente sempre pensar, né? Do que foi o papel da mulher na construção das cidades, na questão da urbanização do espaço, né? Que a gente sabe em relação às mulheres o quanto que elas foram relegadas nesse processo, né? Atualmente a gente vem tentando vencer essas barreiras, mas é algo estrutural, né? A questão da participação da mulher no espaço público, infelizmente, ainda é algo muito estrutural. Então, acho que nesse processo de urbanização contemporânea, ou dessa revisitada que se tem, né, sobre planejamento, nesses últimos anos, que eu acho que é isso que a gente tem debatido bastante, essa questão da inserção da pauta de gênero, né, na construção desses novos espaços. Até porque existe também uma certa adaptação do planejamento urbano, né? A gente vem passando por vários processos que foram muito importantes na redemocratização e o que a gente conseguiu alcançar, né, de políticas, assim, nos últimos anos, mas que, infelizmente, é impossível a gente não citar isso, né, mas que, infelizmente, no atual cenário que a gente vive é um desmonte, né, assim, fim do Ministério, fim do Estatuto, tinha muitas coisas de legislação importantes para a construção de cidades, mas o papel da mulher nas cidades eu vejo que é uma pauta de constante luta, né? Tipo, o quanto a gente ocupa, de que forma a gente ocupa. O que eu acho que é interessante frisar é que, bom, atualmente a gente sabe estatisticamente que a gente é mais de 53% da população, né? E o quanto que as mulheres são responsáveis por diversas tarefas, né? Que envolvem exatamente o corpo delas no espaço. Então, tem muito essa relação também de a gente entender quem são essas mulheres, né? A importância do cruzamento de raça e de classe. Onde estão essas mulheres, quais são os seus exercícios, suas responsabilidades. E entender que a cidade é composta de diversas esferas, né? E mulheres periféricas acabam sofrendo muito mais, né? Por essa questão de falta de acesso a equipamentos e serviços públicos. Mas diversos problemas nos perpassam, né? Enquanto a sexo e gênero, assim, né? Então, questão de assédio, questão de falta de infraestrutura mesmo do espaço urbano, né? A questão do plano diretor, como que daí eu falo enquanto categoria, né? Enquanto os arquitetos, as arquitetas e urbanistas podem pensar no espaço, na dimensão do espaço, e como que isso afeta diretamente a vida das mulheres, então questão de cercamento, muramento, fachadas, né? Tem muito dessas questões que acabam
aparecendo na relação de como a mulher se sente na cidade, né? Uhum. Agora, tu falaste uma coisa importante, Paula, que é a questão desse universo, né? Como ele é diverso, né? E como o sentido de uma mulher, a circulação de certas mulheres não em uns espaços e não em outros, né? Então, começaste a falar uma coisa que eu gostaria de engatar, né, aí na segunda pergunta, que é a questão dos problemas e potenciais, né, dessa relação, assim, entre mulheres e cidades. Assim, tu falaste de alguns problemas aí, né? A questão do assédio, né? A questão da circulação, né? Sim. Queria que tu Sim. se puder desenvolver um pouquinho essa questão dos problemas e esses potenciais, né? Dessa relação, assim, seria interessante. Sim. São macro problemas, né? Assim, que nos afetam, mas questão de mobilidade, que eu acho que isso transversal também, porque a mulher ela tem um deslocamento diverso do deslocamento masculino, né? Que normalmente é linear, casa-trabalho. Ainda se vê bastante isso, né? E como a mulher, pela questão das tarefas de cuidado, ela realmente ela transita na cidade de outra forma, porque ela é responsável pelo idoso, ela é responsável pela criança, ela é responsável pelo supermercado, pela compra, né? Ela se desloca muito de outra forma. Então, a mobilidade é um grande problema, porque a mobilidade Uhum. ela é um problema estrutural, porque na verdade tem todo o percurso da mobilidade, né? Então tem a caminhabilidade da mulher ao sair de casa, e daí a questão do assédio, da insegurança no espaço, né? Tipo, como é esse percurso que ela precisa fazer até a parada de ônibus, por exemplo, né? Pensando nesse tipo de modal, assim, né? Eu acho que, na verdade, eu vou sempre tratar da perspectiva dessa mulher, que é a mulher que caminha e da mulher que usa transporte público, né? Porque, enfim, também podemos falar de transporte privado, mas eu acho que a questão do transporte público é bem crucial, assim. Então, tem insegurança no próprio espaço no caminhar, tem insegurança no estar da parada, né? Teve uma pesquisa no passado do coletivo, de uma ONG, né, na verdade, lá de São Paulo, que é a Think Olga. Ela começou a fazer uma pesquisa que se chamava Parada Segura, que daí elas fizeram um levantamento que é quase, estatisticamente, é muito próximo a, tipo, quantas mulheres relatam que sofreram assédio no espaço público, né? Que a gente imagina que seja bem mais, mas enfim, foi em média 83% das mulheres, né? E é mais ou menos essa média também de mulheres que se sentem seguras nas paradas de ônibus, né? Porque as paradas, elas não são planejadas pensando na escala local, né? Elas são planejadas a partir da macro escala. Então, tipo assim, precisamos colocar uma parada de ônibus aqui. Só que aí, quando tu vai para a perspectiva da usuária, né, tu vê que tipo, é um lugar ermo, às vezes não tem calçada, a própria via é muito ruim, né? Então, tipo... A questão da iluminação também, né? Para se Sim. sentir segura na cidade, também poderia ser um problema, que tu acha? Deveria ser uma combinação de iluminação com ocupação do solo, né? Tipo, com fachadas ativas ou comércios, coisas desse tipo, porque a iluminação te ajuda na questão da insegurança, tu ter a visibilidade, né? Acho que a permeabilidade visual é muito importante, porque tu não sabe se tu tá caminhando e ao dobrar uma esquina vai aparecer alguém, ou se tu tá caminhando e tu só tem aquela luz focal de um poste, né? E aí tu não consegue ter uma visão de um todo, assim. Então, a iluminação é algo muito importante, juntamente a questão de vida na rua, né? Tipo, de bastante pessoas. Então, mobilidade, eu acho que é um dos grandes problemas das mulheres. Aí isso se cruza, que eu falei da dimensão espacial, né? Das mulheres periféricas, de falta de acesso a serviços, né? Então, os serviços ainda estão muito centralizados, né? A gente sabe que muitas coisas se encontram nos centros urbanos, e as pessoas que vivem em regiões mais distantes têm dificuldade, às vezes, para ter acesso à creche, né? Acho que creche é um dos grandes problemas também para assim, né? Dificuldade a hospitais, porque a gente sabe que, às vezes, postos de saúde não vão oferecer todos os serviços de saúde para aquelas mulheres. Espaço público, né? Em si, a gente fica focado sempre nos grandes equipamentos de espaço público, os grandes parques, mas é importante também voltar para essa escala do bairro e valorizar as pequenas praças, mas muitas vezes espaço público é inexistente em periferia, né?
Tipo assim, Sim. espaço público, sempre foi. Mas conseguir dotar de um espaço público de qualidade para que elas possam exercer ainda as tarefas de cuidado que são relegadas, né, delegadas a nós, isso seria importante, assim, para as crianças e tal. A questão do acesso à moradia, né? Eu acho que, enfim, isso diz muito das lutas urbanas dos últimos tempos, então, falta de acesso à moradia é crucial. A gente sabe que isso perpassa muitas mulheres. Tudo isso é cruzado pela questão do assédio sexual, moral, né? Uhum. Agora é um potencial, tem muitas mulheres também à frente desses movimentos sociais urbanos, né? E elas estão também presidentas de cooperativa. A gente vê assim, eu identifico um potencial aí. O que tu acha, Paula, assim, ainda, né, com todos os problemas, assim, a gente identifica mulheres nesses movimentos sociais que estão ocupando os espaços de luta, de reivindicação, né? Tem muitas, muitas lideranças femininas. Isso é extremamente importante, mas eu acho que é sempre interessante a gente ficar atenta também ao que significou aquela mulher chegar nesse espaço de liderança, né? O que ela teve que deixar para conseguir ocupar aquele espaço. Porque a gente sabe que é ruim falar isso. Ocupar e permanecer, né? Ocupar e permanecer, tipo assim, o quanto que aquela mulher é julgada, né? O quanto que ela teve que deixar a sua família, o quanto que ela teve que lutar contra o seu companheiro, né? Que tipo, que muitas vezes a gente sabe que inibe a participação das mulheres nesses espaços. Mas eu acho que é uma força muito grande, assim. Tem um documentário bem legal, eu vou tentar me lembrar o nome, eu vou buscar aqui, que tem um escritório que trabalha com cooperativa, que é a Usina Setá, que é de São Paulo, que fez muito das moradias populares, assim, nos anos 90. E aí tem um documentário que fala bastante, assim, sobre essas mulheres construindo os seus edifícios, suas casas, né? Elas no terreno de obra, assim, que ainda hoje é difícil tu ver, tipo, mulheres, pelo menos, exercendo esse papel de, tipo, de empreiteira, né? Ou de pedreira. Mas enquanto liderança, sim, acho bem importante. Quais seriam as possíveis formas para a superação desses problemas, assim, e as propostas para estabelecer essa relação na cidade, principalmente de onde a gente está falando, né? Na cidade de Porto Alegre, onde a gente vive, né? Estabelece essa relação, assim, como é que a gente poderia, o que a gente poderia fazer, né? Gostaria que fosse um conjunto, programas integrados. Seria bom se desse para fazer isso. Mas acho que existem formas, que são coisas que a gente está começando a fazer agora um pouco mais nos últimos anos, né? A ocupação dos espaços já existia, como o Vitor falou, tipo assim, acho que lideranças de mulheres na frente de luta por moradia, coisa sempre teve, mas eu acho que a questão da conscientização agora, né, desse espaço que a gente ocupa e do quanto precisa estar nele, está maior. Então, acho que uma questão das políticas de inclusão, tipo de gênero, seja na esfera pública, na esfera privada, né, seja na esfera popular, assim, pública, que a gente vai para a rua fazer isso, né? Então, acho que essa questão das políticas já tem engatinhado, né? Eu falo um pouco isso porque a gente trabalha bastante na Comissão de Equidade ali do CAL, né? Pelo menos dentro do espaço institucional. A gente tem conseguido avançar nisso, mas em questão de políticas de equidade na esfera pública, a gente sabe que é uma batalha, né? Porque depende de quem está no governo, depende, né? E às vezes é difícil, Paula, a gente pensar nos instrumentos de gestão urbana a partir de um olhar das mulheres. Quando a gente vai identificar esses problemas já estão aí, né? Então, por exemplo, se a gente pensasse, por exemplo, uma região de planejamento, no plano diretor, com esse olhar da relação mulher e cidade, né? A gente tem que, eu acho que é muito modificar esse olhar, né? Essa forma de entender a cidade a partir de outro olhar. Sim, isso
Eu acho que tem uma questão que foi isso, né? Foi sendo suprimida nos últimos anos, a questão do orçamento participativo mesmo aqui em Porto Alegre, né? Quanto que a gente poderia melhorar essa ferramenta, que a gente sabe da sua importância, né? De como que ela foi reconhecida a nível nacional e internacional. Como que hoje em dia, se a gente conseguir ativá-la, claro que nesse ano de pandemia ainda foi mais difícil, né? Porque a gente que acompanha ali no Instituto também, as reuniões foram de modo remoto, isso acaba não sendo acessível nem democrático, né? A questão da internet. Mas como que a gente poderia inserir dentro das regiões essa perspectiva que tu está falando, tipo assim, que a gente conseguisse abarcar as mulheres daquela região, chamá-las, eu acho que é uma questão de convocatória, né? A participação cidadã, a gente sabe que é uma questão, às vezes, difícil de engajamento, né? Mas eu acho que quando as pessoas sabem da sua importância, né, para conseguir fazer a mudança do espaço público, então por isso que a gente acaba agindo não, né? Mas agindo sim, dessa forma que é o ativismo urbano, né? Isso quer dizer de como que as mulheres se colocam, porque existe isso, às vezes existem os lugares validados, né, das esferas, então é importante estar lá, mas às vezes a gente não consegue acessar esses espaços, né? Às vezes a gente não vai ter representatividade. Então, como que a gente consegue se organizar autonomamente? E aí é sempre importante entender que a gente sabe qual é a importância do Estado na construção de políticas públicas, mas o quanto a questão da micropolítica também tem a sua atuação, né? A participação cidadã é extremamente importante. Seria muito bom se pudesse cruzar com essas outras esferas. A gente muito fala que a questão da perspectiva feminina também é muito a partir da experiência. Então, pensar nas novas maneiras de planejar, né? Tipo, planejar a partir da experiência do usuário, né? Que é isso, assim, são adaptações em cima do planejamento urbano, né? Tipo, que tinha as esferas de participação. Acho que o planejamento urbano em si é muito masculino, né? A gente fala por como que as cidades foram construídas. O modelo capitalista é isso, né? A cidade é feita para o capital. E a mulher não está inserida no capital porque a sua tarefa não é reconhecida como produtiva, mas reprodutiva, né? Então, como que podem ser cidades mais inclusivas, né? Eu acho que a tua fala, assim, final, assim, ela é bem importante, porque vincula essa questão de participação com inclusão, né? E eu acho que essa questão das mulheres na participação, pelo menos no orçamento participativo, sempre teve um grande número de mulheres participando, né? Então, às vezes a gente tem esse déficit na representação, né? E na participação, assim como nos movimentos sociais, né? E eu acho que são mulheres que fazem esse alerta, né? De pensar a cidade a partir de outro olhar. Eu acho que é importante, bem importante esse resgate aí. Pensando em Porto Alegre, pensando esse ano, né? Emblemático. Sim. Aí, tu conseguiste resgatar o orçamento participativo, né? Que é uma questão muito importante, assim, para pensar a cidade, né? Eu lembrei de outra coisa que eu queria comentar, que era a questão dos programas sociais, né? Porque, enfim, agora no momento de pandemia, e a gente sabe também da importância dos programas sociais, mas é a questão de dar prioridade para chefes de família, né? E isso também acaba sendo uma faca de dois gumes, porque é importante o reconhecimento dessa mulher, né? Enquanto a mulher que cuida e gerencia da família, mas o quanto que isso às vezes sobrecarrega, né? Então, a questão dos programas sociais, para que eles não sejam só mitigadores, assim, né? Tipo assim, porque a gente sabe que agora no momento do auxílio emergencial, as mulheres tiveram um dobro, né? Pela questão da prioridade, os chefes de família, relacionadas também ao programa do Bolsa Família, né? Então, as mulheres receberam até R$ 1.200. Mas o quanto que os programas sociais precisam também ajudar essas mulheres a se emanciparem, né, financeiramente. Então, não somente dar o auxílio e dar as ajudas emergenciais como chefe, mas que ela consiga, tipo, compartilhar essa questão da chefia e que ela consiga ter seu próprio sustento também para além, né? Porque aí ela é responsável por levar os filhos na escola, por fazer as contas da casa, por comprovar isso, né? Então, eu acho que uma questão dos programas sociais
também seria um dos caminhos, assim. Uhum. E compartilhar o cuidado, né? Porque o que a gente viu aqui na pandemia também é isso, as mulheres sobrecarregadas, né, na questão do cuidado. É ruim dizer isso, né? Mas de fato a pandemia veio para reforçar padrões que a gente já lutava, que era, enfim, a tripla jornada que se tornou jornada contínua, né? Porque tu trazendo o espaço de trabalho para dentro de casa é meio que impossível, assim, tu separar, né, o que são os teus blocos, assim, entre o momento que tu é mãe e o momento que tu cuida da casa e o momento que tu trabalha. Fica uma jornada ininterrupta. Então, tipo, o que foi a sobrecarga psíquica também, né, das mulheres nesse momento de pandemia? Eu acho que depois vai acabar tendo estudos mais aprofundados, mas que conseguiram ir fazendo levantamentos, né, durante esses 6 meses, praticamente, que a gente já tá, né? E agora, como é que vamos sair desta e pensar essa cidade numa relação com as mulheres, né? É urgente e necessário. Totalmente. Mas acho que vai ser... Isso é uma das coisas que eu acho que a gente pecou aqui a nível Brasil, de fato, né? Porque a América Latina acho que acabou trabalhando algumas questões, que é esse momento de transição para o retorno à rua, né? E de como o governo em si poderia ter auxiliado nesse sentido, né? De como que as mulheres podem... Porque, enfim, a gente sempre fala de que planejar cidades para as mulheres é planejar para todos, né? Porque como a gente exerce praticamente tudo, tipo, se a gente pensa a partir de nós, a gente vai estar abarcando todas as pessoas, né? Fazendo todos os cruzamentos, enfim. Então, como que seria interessante pensar esse retorno? Tipo, o que é a ocupação dos espaços públicos, como que as mulheres vão voltar a ter segurança no seu caminhar, segurança no transporte público, né? Enfim, a gente sabe que é a nível europeu, mas a nível aqui da América Latina tem cidades que já conseguiram trabalhar políticas de gênero, tipo, nos países, né? Na Argentina, Rosário, na Colômbia, países que conseguem. Então, se a gente conseguir ir para uma política progressista, retomar isso, a pauta de gênero seria muito bem-vinda. Então tá, Paula, muito obrigada pela tua participação aqui, né? Foi ótimo. Eu espero que a gente tenha outros momentos como esse, né? E a gente segue em contato, então. Obrigada. Obrigada, Vanessa. A gente agradece. E sim, esperamos, né, que em breve, de uma maneira pública novamente, a gente voltar a se encontrar na rua para esses debates.